Adaptações são um assunto bem delicado quando envolve o mundo literário. O que mais temos por aí são pessoas reclamando de filmes e séries que não souberam adaptar os livros no qual foram baseados. Acho que um grande exemplo disso são os 2 filmes de Percy Jackson, que até mesmo pra mim, que sou uma pessoa bastante aberta a mudanças, não foi lá uma boa decisão. Só que o meu foco nesse vídeo não vai ser falar de fidelidade, pretendo fazer outro vídeo abordando esse tópico, mas aqui eu quero abordar outra vertente desse assunto. Eu imagino que algumas pessoas já tenham experienciado alguma obra de quadrinho, livro ou animação que usava tão bem os principais elementos da mídia na qual foram veiculados que dificilmente iria funcionar de outra forma. E é sobre isso que eu vim falar aqui. Para uma história ser bem contada, não basta apenas seguir um bom roteiro, ter boas falas ou bons personagens. Tudo isso é extremamente importante, mas para uma obra realmente ter destaque, o autor precisa saber usar a mídia pelo qual ele está transmitindo essa história. Nem todo mundo para e pensa sobre essa questão, mas o como você transmite uma mensagem é tão importante quanto qualquer outra coisa. Se você está contando uma história de forma oral, por exemplo, sua entonação, interpretação e timing podem tanto agregar a experiência quanto estragá-la totalmente. E isso, obviamente, se expande para outros métodos de comunicação. Se está escrevendo um livro, vai precisar entender o que aquele formato te proporciona, usando de recursos literários para agregar no storytelling. Se o método é mídia audiovisual, você tem que saber a melhor forma de enquadramento, transição, time de música e por aí vai. Mas no que isso afeta uma adaptação? A resposta é bem simples. Quando uma obra utiliza tanto dos recursos da mídia que está sendo desenvolvida, um problema é criado. Ela pode acabar se tornando dependente desse veículo de mensagem e, em casos mais extremos, a troca de veículo é quase impossível. Para exemplificar esse meu ponto, eu decidi focar em mangás. O motivo disso é porque a arte estática não animada permite com que um artista possa se aventurar por estéticas e estilos que são impraticáveis de se aplicar em uma animação justamente pelo método em que se é feito. É muito difícil, por exemplo, uma animação ter tantos detalhes quanto um desenho estático. Óbvio que pode existir animação com personagens e ambiente extremamente detalhados, mas a quantidade de recursos necessários não é qualquer estúdio que vai ter à sua disposição. Um exemplo que posso dar aqui, onde a adaptação é extremamente difícil e nós tivemos uma amostra disso, é Tokyo Ghoul. Talvez algumas pessoas não entendam porquê, mas eu vou explicar. Tokyo Ghoul é uma obra muito literária. Digo isso no sentido de ser um mangá em que há muita leitura. Há diversos diálogos que são longos e que trazem explicações relevantes para o desenvolvimento daquele mundo ou do enredo. Outra característica do mangá é que em momentos entre arcos existe pouquíssima ação. O autor, Shuei Ishida, aproveita esses momentos para desenvolver os personagens, trabalhar os acontecimentos anteriores e começar a guiar a história para o próximo arco. Isso não é ruim. A questão é que existe um imaginário de Tokyo Ghoul ser aquele típico seinen violento, cheio de ação, e os estúdios sabem que esse tipo de anime atrai muita atenção, optando por deixar a história mais dinâmica, cortando essas partes que são importantes para o enredo. Outro motivo é a arte do mangá. Por mais que Tokyo Ghoul seja um mangá com um traço mais típico do gênero, há certas partes onde o autor dá um toque artístico bastante único. Os desenhos se tornam mais complexos, detalhados e até mesmo abstratos. No vídeo que fiz sobre Tokyo Ghoul ser a história de Messias, eu falei sobre o painel do Eu Sou um Ghoul ser um dos mais impactantes de todo o mangá. E muito do impacto está justamente em como a cena foi desenhada. A distorção e o grotesco, toda a confusão visual e o sentimento de desconforto vem diretamente do estilo e da arte que foi adotado. Isso se repete ao longo da saga. Ishida consegue usar o máximo dessa mídia para transmitir a sua história e isso torna a adaptação para um anime muito complicada. Ou o anime fica muito estático, tentando reproduzir as cenas como no mangá, ou ele precisa recriar quase tudo para permitir uma animação mais fluida, correndo o risco de desagradar os fãs. E se é para falarmos de arte, acho que não tem outra obra que seja um exemplo melhor do que o Vagabond. Vagabond é um mangá escrito e ilustrado por Takehiko Inoue e é considerado a obra-prima desse autor, justamente por ser a obra em que ele aplicou todo o conhecimento e expertise como desenhista que adquiriu durante seu mangá anterior, Slandunk. Vagabond é simplesmente o mangá em termos de arte. Os personagens, o ambiente, os movimentos, tudo é simplesmente impecável. Existe um trabalho absurdo por parte do autor. Há muitos detalhes nos traços dos personagens, há muito estudo em todos os aspectos do desenho para deixar a obra o mais impecável possível. E essa característica é algo extremamente importante para a obra. Vagabond não existe fora da sua arte. A forma como a história é contada depende do traço do Takehiko. As representações das lutas dos samurais, dos dilemas vividos por Musashi,
da vastidão dos locais que ele visita, da solidão que ele enfrenta ao viajar. A arte de Vagabond é a parte essencial da história, e isso torna praticamente impossível de ser adaptado. Muitos dos detalhes irão se perder, e para não acontecer isso seria necessário um orçamento absurdo e muito trabalho por parte dos animadores. E um pequeno disclaimer aqui, eu não acho que o traço realista seja por si só motivo de ápice, perfeição ou adoração. Estou citando o caso do Vagabond em si, nada além disso, beleza? Para finalizar os exemplos, saindo da bolha dos mangás, posso citar aqui um jogo chamado Layers of Fear. Esse jogo, sem dar spoilers, não iria funcionar em outra mídia sem ser o videogame. Isso porque a gameplay é parte essencial da história do jogo. O fato de o ambiente em sua volta ser constantemente afetado pelo simples movimento de câmera já se torna um elemento difícil de reproduzir. Sendo justo, talvez um filme conseguisse aplicar as mesmas ideias, mas ainda seria complicado transmitir o mesmo que o jogo. E eu entendo o argumento de que durante o processo de adaptação, elementos como esses são perdidos por conta da troca de mídia. Só que o meu ponto não é sobre essa perda, é sobre não conseguir fazer uma história funcionar fora do seu meio original. Se o anime de Vagabond fosse feito, será que ele funcionaria da mesma forma que o mangá? Seria o mesmo impacto? Sendo sincero, eu não sei. Pode ser que sim, mas certas obras usam tão bem a mídia em que foram veiculados que se torna muito difícil contá-los de outra forma. Mas no final das contas, a adaptação é sobre isso, modificar o material original para se encaixar em um novo formato. E isso pode ser ótimo ou pode ser ruim, faz parte. Talvez eu esteja apenas pensando demais sobre algo que não importa muito, já que dá muito bem para o original e a adaptação conviverem lado a lado. Sou o Rodrigo Lima e se você gostou, deixa o gostei. Sinta-se à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar. Eu também faço lives quase todo dia lá na Roxinha, jogando e batendo papo. O horário varia entre 10 da noite e meia-noite, então sinta-se convidado. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.